Um, Boa noite a todos. Hoje, mais uma vez, estamos aqui. Estamos para vos agradecer as mensagens e os comentários de ontem. E hoje, como é o Dia também Mundial da Poesia, decidi fazer uma coisa um bocadinho diferente e vou-vos ler um poema do qual eu gosto muito e que estes tempos assim o exigem, que haja sempre uma réstia de esperança, nem que seja lá ao fundo. Então fica aqui uma pequenina luz de Jorge Sena. Uma pequenina luz bruxuleante, não na distância brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light. Una piccola, em todas as línguas do mundo. Uma pequena luz bruxuleante, brilhando, incerta, mas brilhando. Aqui no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares e o sopro azedo dos que a não veem, só a adivinham e raivosamente assopram. Uma pequena luz, que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na, e é muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Brilhando indefectível, silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro, não é ela que custa dinheiro, não aquece também os que de frio se juntam, não iluminam também os sonhos que se curvam, apenas brilha. Bruxuleia, ondeia indefectível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva, brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz, bruxuleante e muda, com uma exatidão, com uma firmeza, com uma justiça, apenas como elas, mas brilha. Não na distância, aqui, no meio de nós. Brilha. E fica aqui uma mensagem de esperança para todos, para estes momentos mais difíceis e também para celebrar a poesia, porque enquanto houver poesia, pelo menos há esperança. Fico também com a leitura de um dos meus contos, até para não quebrarmos a tradição, e para os mais novos que se vão deitar, fica então a leitura então deste meu conto. Foi o meu terceiro conto que eu escrevi, que é Assim o Mundo se Fez. Também um livro que de alguma forma revela que nem tudo está perdido, ainda há esperança. Conta-se por aí que num sítio desconhecido, no meio de nada e perto de lado nenhum, vivia um homem muito, muito grande. Não se sabe ao certo o seu nome e nunca se ouviu falar da sua aparência. Apenas se diz que era muito grande. Mas nem isso é uma certeza, pois nunca foi visto. Como no meio de nada e perto de lado nenhum há muito pouco ou mesmo nada para fazer, esse homem estava sempre aborrecido. Sentado, apoiando o queixo na sua mão direita, olhava de forma sonolenta ao vazio, que preenchia todo o espaço à sua volta. O seu olhar era apenas interrompido pela passagem ocasional de uma ou outra poeira, apenas visível aos seus enormes olhos. De vez em quando, um grupo de poeira juntava-se à sua frente e lá o soprava em redemoinhos, tentando, sem sucesso, dar-lhe uma qualquer ordem ou sentido. Passava assim o tempo a ver voar as partículas de pó, imaginando em cada uma delas uma possibilidade de ação, que logo lhe parecia ridícula e, por isso, soprada para longe. Estou farto de não fazer nada. De que vale de ser tão grande e poderoso se nada posso fazer? Pensou em voz alta, sem receio de ser ouvido, pois não havia ninguém para ouvir. Ergueu a sua mão esquerda, admirando como os grãos de poeira passavam entre os seus enormes dedos. E reparou que se juntasse os dedos sem os fechar completamente, conseguia aprisionar algumas dessas poeiras. E estas, uma vez que aprisionavam outras, formavam pequenos conjuntos. Já sei, disse, levantando-se de repente. E quando alguém assim tão grande se decide levantar desta forma, é porque tem um motivo muito forte.
e está determinado a fazer alguma coisa realmente importante. Já de pé, levantou a mão direita, composta por 5 dedos compridos, e quase a fechou, deixando apenas um espaço muito estreito, por onde não passaria um fio de cabelo, até porque se tratava de um homem muito grande. Os dedos começaram a aprisionar pequenos grãos de pó, cada um com a sua cor, forma e feitio. Ao fim de algum tempo, já se acumulavam muitas poeiras, que refletiam milhares de tons nos enormes olhos do homem muito grande. Este sentou-se a olhar para a palma da sua mão, onde, entretanto, as poeiras coloridas tinham encontrado abrigo. Agora tinha alguma coisa para olhar, e como nunca tinha visto nada até aquele momento, qualquer coisa simples se tornava entusiasmante. Sendo grande e forte, lá tentou disfarçar as suas emoções, mas não conseguiu. Dos seus olhos caiu uma enorme lágrima, que só uns olhos muito grandes conseguem chorar. A lágrima espessa caiu de forma lenta em cima das poeiras, quebrando a tranquilidade daquele momento. Se de início se sentiu envergonhado, como se as lágrimas não fossem próprias de alguém tão grande, logo de seguida foi invadido por um sentimento de culpa, como se tivesse errado ao permitir que uma lágrima irreverente saísse dos seus olhos e fizesse tantos estragos. Tudo piorou ao tentar limpar a lágrima da sua mão, pois mostrou o pó e a água, salgada, vertida dos seus olhos, até não se conseguirem distinguir. Frustrado, preparava-se para sacudir aquela massa viscosa, mas, ao observar de forma mais cuidada, viu que era uma outra coisa já, também nunca vista por aqueles olhos, que de novo brilhavam. Sentiu-se motivado, cheio de vontade de fazer alguma coisa com a sua descoberta, mas o quê? Coçou o queixo com a mão, que mantinha livre, gesto próprio de quem está perdido nas nuvens dos seus pensamentos, e os seus olhos, fixos na linha imaginária do horizonte, parecem olhar para dentro. De forma mecânica e inconsciente, começou a fechar a mão. Aos poucos, aquela massa ia se tornando menos aquosa e ganhava cada vez mais consistência. Quando acordou dos seus sonhos, tinha já uma coisa diferente na mão. Já não era pó, já não era lágrima. Já era uma massa viscosa, errante e sem objetivo. Como uma criança, sim, porque os homens, por muito grande que sejam, nunca podem deixar de o ser, isto se querem ser felizes. Olhou de sorriso aberto e triunfante para o que tinha nascido de si. Uma esfera simples, macia e perfeita. Não perdeu segundos a contemplar a sua criação e fez o que todos fazem quando têm um objeto daquela forma na mão, mesmo quando estamos a falar de homens muito grandes. Num movimento arqueado de braço, atirou aquela bola, feita de poeira e lágrima de homem grande, para o que antes era vazio, e esta voou à sua volta. Sentou-se a observar aquele novo mundo, que agora voava no espaço do seu redor, e nunca mais se sentiu aborrecido, pois a cada passagem descobria realidades novas que faziam os seus olhos brilhar de entusiasmo. Já o dia estava crescido, e aquela esfera, agora cor de safira, flutuou uma vez mais à sua frente. O brilho dos seus olhos deu origem a mais uma lágrima, desta vez consentida, ao ver o bater de asas de uma borboleta. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Pirlim pim, e a história, desta vez, também chegou ao fim. Obrigado a todos, chama-se Assim o Mundo se Fez, e já sabem, amanhã temos então ponto. Já agora, partilhem as vossas opiniões e já agora partilhem o vídeo, fazer chegar a maior número de pessoas possível. Obrigado a todos e boa noite, e já sabem, fiquem em casa.